Eu não me importo com o que você está pensando agora. Me dê aquele cavalo de batalha. Lei observou, com os olhos cheios de ridículo. Ei, eu só estou pegando emprestado de Rafinia. Eu estava indo. O arqueiro tinha um sorriso forçado no rosto, mas então sua expressão mudou de repente. Olhe lá sem esperar que Leilin se virasse. Ele levantou os braços e atirou 3 flechas carregadas de mola em direção ao rosto de Leilin. Vá. Depois de atirar nas flechas, o arqueiro nem sequer deu mais uma olhada a Leilin. Em vez disso, ele chicoteou o cavalo em que estava montado, querendo sair o mais rápido possível. Ele sabia que Leilin não tinha feridos e estava em um estado muito melhor do que ele. Ser capaz de romper o cerco dos ogros sem se ferir significava que Leilin não era alguém com quem pudesse lutar nesse momento. Por isso, o arqueiro escolheu firmemente fugir. Uma ótima decisão, embora seja uma pena que seja inútil. Um míssil mágico voou das mãos de Leilin. Com uma estranha trajetória, enviou as flechas voando e, sem perder força, atingiu as costas do arqueiro. O arqueiro de repente voou do cavalo, uma aterrorizante ferida nas costas. Você é um bruxo. O arqueiro lutou, os olhos cheios de saudade quando ele alcançou os céus ferozmente com os dedos como garras de galinha. Seu corpo se debateu descontroladamente como se estivesse no auge da morte. Segundos depois, ele parou de se mover. Tendo perdido seu novo mestre, Nick parou de galopar. O cavalo de guerra relinchou quando começou a mordiscar a grama ao lado. Eu sou seu mestre agora. Leilin avançou e agarrou as rédeas de Nick, balançando em suas costas sem hesitação quando ele anunciou sua propriedade. Nick não tinha qualquer objeção às suas ações, como se esperava de um cavalo de guerra sem integridade. Ou talvez tivesse uma mente de uma sopista e não tivesse capacidade de entender algo tão profundo. Quando Leilin apertou as coxas contra o cavalo preto imediatamente pareceu se transformar em um raio e começou a andar à frente no chão. Como montaria de cavaleiro, era obviamente mais animado que os outros cavalos, e Leilin achou maravilhoso. Ele não estava muito longe do campo de batalha anterior, e havia sorte ocasional, ou talvez infeliz, que escapara da perseguição dos ogros. Leilin preferiu não prestar atenção aos pedidos de ajuda. Mesmo que aqueles mercadores exibissem suas espumantes cronas de ouro, eles não significavam nada para ele. Afinal de contas, a riqueza adicional de todos esses pequenos comerciantes pôde até não ser suficiente para compensar a quantidade de coroa de ouro que ele usou em um único experimento. Por que ele se importaria com isso? No entanto, depois de passar por uma pequena floresta, algo inesperado aconteceu. Nick, que fora manso durante todo esse tempo, enlouqueceu de repente e correu para os arbustos. Por que isso está acontecendo? Não me diga. Enquanto ele podia controlar o cavalo com força, Leilin apenas puxou as rédeas por um tempo e desistiu. Em sua opinião, não havia mal algum em fazer algo se fosse conveniente para ele, e ele poderia até mesmo salvar sua própria festa sem fazer muito esforço extra. Ele não tinha ideia de quão eficaz seria sua ajuda, no entanto. Depois de passar pela espessa camada de arbustos negros, uma cena desesperada apareceu na frente dele. Uma carruagem que havia perdido a montaria tinha desmoronado ao lado. Enquanto era isso, a irmã se abraçavam e tremiam. Numerosos ogros aterrorizantes os rodeavam, olhos cheios de cobiça inconfessada. Rafinia segurava a espada com as 2 mãos, a armadura cheia de buracos. Havia vestígios de carne e sangue moídos, e era claro que ela havia experimentado incontáveis batalhas amargas. O cavaleiro feminino agora tinha uma ferida profunda na coxa, onde até se podia ver os ossos. Isso fez a menina cerrar os dentes, lágrimas cristalinas aparecendo nos cantos dos olhos. Apesar de tudo, ela manteve a determinação em seu rosto. Sem sua proteção, era isso, a irmã a muitos se tornariam rações para os ogros. Colocando 2 e 2 juntos,
Leilin tinha uma ideia geral do que havia acontecido. Depois de serem separados nas correntes de pessoas, eles correram descontroladamente por todo o lugar. Com a ajuda de Rafinia, eles cuidaram de muitos inimigos e finalmente chegaram aqui. No entanto, se escolherem essa direção propositalmente ao invés de acidentalmente, era mais sábia do que eu supus anteriormente. Os 3 ogros que estavam atacando eram guerreiros normais, e não havia xamãs presentes. Eles podem ser enormes ameaças para o fortemente ferido Rafinia, mas eles não eram nada para Leilin. E, senhoras bonitas. Bom dia. Leilin parecia chegar como um convidado inesperado, cumprimentando a todos como se tivesse coincidentemente naturalmente esbarrado neles em seu passeio à tarde. Nick. Rafinia viu seu cavalo de batalha preto, olhos brilhando, e Ly. Você lordeou o ladrão. Se não fosse meu companheiro sendo roubado, como eu teria? Leilin estava completamente imune às palavras desta cavaleira. Ao ouvir as palavras dela, ele apenas revirou os olhos, sintonizando automaticamente Grow. Depois de ver a aparição de Leilin, os poucos ogros com mente simples não tinham outros pensamentos enquanto avançavam. Minha espada longa foi descartada agora. Que pena. Leilin deu um tapinha no cavalo de batalha, e Nick conseguiu saltar de um jeito que não era capaz de fazer normalmente. Saltou sobre a cabeça do ogro e chegou ao lado de Rafinia. Me dê essa espada. Inicialmente, Rafinia parecia pronta para recusar, mas por algum motivo sentiu uma sensação de terror ao olhar para o rosto calmo de Leilin. Ela obedientemente entregou. Estranho, porque eu, antes que ela tivesse tempo de refletir sobre isso. No entanto, sua pequena boca se abriu em choque e surpresa. Nada mal. Leilin sacudiu a espada do cavaleiro com as mãos. Como um cavaleiro de alto nível, o equipamento de Rafinia era todo de alto grau. Quer fosse seu cavalo ou sua espada, eles eram muito melhores do que antes. O brilho ofuscante do que explodiu das mãos de Leilin. Técnica de batalha. Strengthening. Técnica de batalha. Carga. Técnica de batalha. Crosslash. A figura de Leilin instantaneamente se transformou em uma faixa de preto, e a espada longa foi envolvida no brilho do que quando ele começou seu ataque aos 3 seres bárbaros. Raios de luz em forma de cruz passaram à frente. 3 cabeças maliciosas voaram. Mesmo depois que os cadáveres dos ogros gigantes caíram no chão, Rafinia ainda parecia estar incrédulo. Além de poder ativar o Ki, suas avançadas técnicas de batalha e suas técnicas de batalha proficientes são ainda melhores que as do meu professor. Rafinia parecia distraída, nem mesmo capaz de pegar sua espada longa apropriadamente quando Leilin a jogou de volta. As técnicas de batalha que Leilin acabara de mostrar não eram inferiores à pessoa mais poderosa que já viera, e esse era um paladino de alto nível. Obrigado. Neste momento, Hera abraçou sua irmãzinha enquanto se levantavam, com os olhos cheios de gratidão direcionados a Leilin. Se não fosse por Rafinia e Leilin, ela e sua irmã há muito teriam se transformado em idiotas para os ogros armazenarem. Não havia como escapar. Quanto ao súbito desaparecimento de Leilin, esta senhora racionalmente optou por não prosseguir com isso. As coisas eram muito perigosas agora, e em uma situação em que Rafinia estava gravemente ferido, eles precisavam da proteção de Leilin. Leilin nem precisava ter intenções maliciosas. Enquanto ele abandonou as 3 meninas, elas estavam em apuros. Ela imediatamente falou: obrigado, Mr. Ly. Vou aumentar a comissão assim que chegarmos à cidade. Tenho certeza de que irá satisfazê-lo. Ela tinha baixado especialmente seu status enquanto falava, e Leilin assentiu por dentro. Espere. Se você vai falar sobre como aumentar a comissão, então a pobre velha Pem deve ter uma parte dela também. Neste momento, a carruagem ao lado se desfez completamente, e um anão com perna quebrada desenrolada como uma bola. As coisas estavam completamente caóticas quando estávamos cercados. Felizmente,
Nós tínhamos o Rafinha nos protegendo, e nós também nos deparamos com o Mr. PM depois disso. Era sorriu vigorosamente enquanto explicava a situação para Leilin. Ele simplesmente rolou os ombros, sem palavras para a sorte do anão em manter sua vida. Ou talvez, ele foi realmente abençoado pela deusa da sorte. Leilin e o grupo partiram imediatamente após algum descanso e reorganização. Esta ainda era uma zona de perigo, afinal. No entanto, a carruagem de cavalos de antes era agora inútil. Leilin não teve escolha senão modificar os restos da carruagem para um carrinho de mão, permitindo que sua irmã e Rafinha se apertassem juntas. Eles tinham que trazer o anão PM junto também. O cavalo de batalha, Nick, foi lamentavelmente rebaixado a um velho cavalo desgastado, exercendo toda a sua força para puxar o carro para a frente lentamente. Você não viu, mas 3 ogros se lançaram em direção à velha PM. Cada uma de suas bocas era tão grande quanto minha cabeça. De cima do carrinho veio o PM se gabando com entusiasmo. Rafinha se espremeu para a frente, olhando para Leilin. Quando você vai devolver o Nick para mim, me dê um resgate em troca. Não se esqueça, este cavalo de guerra é algo que eu ganhei ao vencer o arqueiro. Este lugar é protegido pelas leis do reino. Se você quiser o cavalo, procure o arqueiro. Sentado em cima de Nick, Leilin falou seriamente. Isso foi muito parecido com o pensamento de um bandido. Droga, o cadáver desse arqueiro já deveria ter entrado no estômago dos ogros. Rafinha murmurou para si mesma, murmurando ocasionalmente palavras como ladrão. No final, ela sem querer jogou um cartão de ouro em Leilin. Estas são todas as minhas economias. Eu não tenho mais nada. Isso não é ruim. Ao dar uma olhada nos números, Leilin começou a assoviar contente. Seu Rafinha então descobriu sombriamente que ela era incapaz de montar Nick devido a seus ferimentos. Tudo parecia permanecer o mesmo de antes.